Olá, alunos! Vamos aprender agora como reconhecer se um número é ou não primo, tudo bem? Para você que está acompanhando os vídeos anteriores, deve ter visto ali, né, o crivo de Erastótenes, ok? E aí você vem e fala assim, professor, então até o 250 eu sei reconhecer todos os números primos. Maravilha! Mas e se eu perguntasse assim para vocês, olha, reconhecer se o número 673 é ou não primo? Perceba que o 673 não faz parte ali, né, do crivo de Erastótenes. Apesar que você pode, né, continuar com aquela ideia do crivo de Erastótenes até você chegar ali no 673 e perceber se ele é ou não primo, tudo bem? Mas, pessoal, existe uma maneira mais prática da gente reconhecer se o número é ou não primo, né, pessoal? Não fazendo ali o nosso crivo de Erastótenes, certo? Pessoal, e essa ideia, né, eu vou apresentar aqui dois teoremas, tá, para que a gente possa, então, entender essa ideia. O primeiro é o teorema de Euclides, que diz o seguinte: há um número infinito de números primos. Maravilha. E o outro teorema, tá, pessoal, diz o seguinte: se um número inteiro, tá, pessoal, A maior do que 1, ele é composto. Nós já vimos o que é um número composto, certo? Então, A possui um divisor primo, tá, pessoal? Tal que este divisor primo tem que ser menor ou igual à raiz quadrada do valor A. Bom, pessoal, vejam que este teorema, certo? Ele vai indicar um processo para reconhecer se um número A, né, pessoal, maior do que 1, certo? Um número inteiro A maior do que 1 é ou não primo, certinho? O que a gente tem que fazer então? Basta dividir os números, tá, pessoal, sucessivamente pelos primos que não excedam a raiz quadrada de A. Bom, você vai falar assim para mim, professor, ainda não entendi essa ideia. Maravilha. Bom, galera, vejam bem, vamos aqui então reconhecer se o 673 é ou não primo. Bom, pessoal, para isso o que você vai fazer? Você vai calcular a raiz quadrada do 673, certinho? Bom, galera, mas na verdade você nem precisa calcular a raiz quadrada de 673, certo? Basta você pensar assim, antes do 673, quem é que tem a raiz quadrada exata? Eu sei, tá, pessoal, que é o 625, correto? E a raiz quadrada de 625 é o próprio número 25, beleza? E aí percebam, pessoal, que o próximo número que tem raiz quadrada exata também é o 676, cuja raiz quadrada é o número 26. Então percebam, pessoal, que a raiz quadrada do 673 é alguma coisa ali, né, compreendida entre o 25 e o 26, né, o 25, tá, pessoal, alguma coisa, certinho? Então vejam bem, pessoal, para mim reconhecer se o 673 é ou não primo, basta então, tá, pessoal, eu fazer aqui a divisão do 673 por todos os números primos que sejam menores do que o 25, alguma coisa. Bom, pessoal, então vejamos. Quem são os números primos que são menores do que o nosso 25? Pessoal, é o 2, correto? É o 2, é o 3, é o 5, é o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e o nosso 23, beleza? Então, olha só, galera. Ao dividir o 673 por todos esses números primos, certo? Bom, né, ou melhor, se eu começar a dividir ele por todos os números primos, se eu não encontrar resto zero, tá, pessoal, isso significa que o 673 é primo, né? E se durante a divisão aqui, né, pessoal, vamos supor que você está dividindo por 2, né, não deu resto zero. Dividiu por 3, não deu resto zero. Dividiu por 5, não deu resto zero. Mas se você dividiu por 7, deu resto zero, o que significa? Que o número 673 não é primo. Bom, então enquanto você está fazendo aqui divisões, né, você está dividindo e não está encontrando o resto zero, chegou no 23, né, não deu resto zero, significa que o 673 ele é primo, beleza? Bom, galera, então vejamos aqui. Vamos pegar aqui e fazer a divisão do 673 por quem? Por 2. Na verdade, você nem precisa fazer essa divisão, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente sabe que um número ímpar não é divisível por 2. Então, veja que aqui não vai dar resto zero. Aí você vai pegar o 673 e vai dividir por quem? Por 3. Bom, pessoal, para a gente saber se o número é ou não divisível por 3, basta nós somarmos os algarismos que compõem o número, né? Então, 6 mais 7 vai dar 13. 13 mais o 3 vai dar 16. E basta você perceber que o 16 ele não é múltiplo de 3, certinho? Nos vídeos posteriores, né, pessoal, nós vamos falar mais sobre múltiplos, tá bom? Então veja, pessoal, que o 673 também não é divisível por 3, certo? Não é divisível por 2, não é divisível por 3. 673 não é divisível por 5, tá, galera? Porque todo número terminado por 0 e 5 é divisível por 5, e o 673 não se encaixa nessa ideia, então não é divisível por 5. Bom, pessoal, vamos pegar aqui agora o 673 e tentar dividir por 7. Vamos pegar aqui o auxílio da nossa calculadora, 673 dividido por 7, certinho?
Bom, pessoal, vejam que não deu o resto zero, né? Se a resposta aqui na calculadora deu um número decimal, então é óbvio que o resto aqui, ó, não é zero, certinho? Então vejam que ele não é divisível por 7 também. Bom, pessoal, vamos pegar o 673 e dividir ele por 11, beleza? Vamos pegar aqui o auxílio da calculadora também. 673 dividido por 11, certinho? Bom, pessoal, olha só, deu novamente um número decimal. O que significa? Que o resto aqui, ó, não é zero. Então ele não é divisível por 11. Vamos pegar o 673 e dividir agora por 13. Então vamos aqui, ó, 673 dividido por 13. Pessoal, isso também, ó, resultado aqui na calculadora deu um número decimal. Significa que o resto aqui, ó, não é zero. Então quer dizer que também não é divisível por 13. 673 dividido por 17, tá, galera? Vamos lá. 673 dividido por 17, beleza? E aí vejam, pessoal, que também deu um número decimal. Então quer dizer que não é divisível por 17. Bom, pessoal, agora 673 dividido por 19. 673 dividido por 19. Bom, pessoal, percebam que também deu um número decimal. Então quer dizer que esse carinha não é divisível por 19. Então, pessoal, percebam que até agora, olha, se eu pegar o 673 e dividir por 23, né, e não der ali o resto zero, ou seja, der um número decimal usando a calculadora científica, né, significa então que o 673 é primo, certinho? Então vamos lá, pessoal, 673 dividido por 23. Vamos ver se ele é ou não primo agora, né? 673 dividido por 23. Bom, galera, deu aqui na calculadora o número decimal, isso significa que o resto não é zero, então esse número não é divisível por 23. E veja que nós esgotamos aqui, né, pessoal, todos os nossos números primos menores do que a raiz quadrada do 673. Então, 673 é primo. Beleza, pessoal?